Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E nós vamos dar continuidade ao estudo da semana. Semana passada nós lemos aqui o capítulo 2, 3, 4 e 5. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 e 7. Você que tem uma Bíblia aí, que puder me acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos iniciar, mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Vamos iniciar então o nosso primeiro bloco, onde eu estou com a minha Bíblia, como eu sempre gosto de dizer para todos que estão me acompanhando. Eu uso aqui uma Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia traduzida para o português pelo João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia é uma Bíblia de pastor, onde ela tem várias referências e variantes. Uma Bíblia corrigida do ano de 1995, onde você pode estar com uma Bíblia talvez de um ano um pouco mais novo do que a minha, e ela ter algumas diferenças nas traduções, pois a Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico. A Bíblia King James, por exemplo, King James, ela tem uma tradução mais definida e não está essa tradução longe do que nós temos, mas você encontra várias ali passagens diferentes da que eu estou agora neste momento. Mas como eu sempre gosto de frisar, o conteúdo é o mesmo, pois a revelação ela vem do Espírito Santo. Então vamos dar prosseguimento a esse estudo de hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, o título da minha Bíblia diz assim: A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então vamos dar uma parada aqui no número 3 e vamos falar um pouco sobre essa questão da graça de Deus para recebê-la em vão, que Paulo frisa muito bem, que não devemos receber essa graça em vão, pois a graça de Deus, ela é nos atribuída para estar repassando toda essa graça, todo esse estudo, toda essa teologia, entre aspas, que temos sem fazer uma faculdade, para saber que o que está na Bíblia sobre Cristo é o que nós vemos ali, que Cristo é o caminho e a verdade. Então vamos dar uma lida aqui nessa explicação sobre a graça, que diz assim: Paulo cria indubitavelmente que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação, e depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a perder-se. Todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados a não recebê-la em vão. Então, Paulo está deixando bem claro aqui
que o que acontece com muitas pessoas, principalmente naquela época, na igreja de Coríntios, pois já frisamos aqui, falamos sobre essa questão da igreja de Coríntios ser uma cidade que havia muitas pessoas da classe alta. E essas pessoas, para se perderem e perderem ali a sua graça, perderem a sua salvação, era muito fácil, pois não é diferente como é o dia de hoje. Não havia diferença nenhuma daqueles tempos da igreja de Coríntios, onde Paulo deixava bem claro que o dinheiro não é tudo, com os tempos de hoje, onde muitas pessoas acham que o dinheiro que elas têm abrirá a porta do céu para elas. Irão adentrar ao reino de Deus por serem ricos, por serem milionários, por ajudarem algumas pessoas, ou até muitas, mas sempre levando vantagem de alguma forma, pois nem todo mundo que ajuda aqueles que necessitam, pobres, necessitados e outros mais, fazem isso por coração, fazem para aparecer. Muitas vezes fazem também para ter ali, sobre hoje, neste caso, com tantas políticas que nós temos, há muitas brechas na questão de impostos. Então, quando você faz uma doação, quando você ajuda determinadas ONGs, entidades, esses que são mais poderosos, eles podem normalmente fazerem isso e ainda colocar debitado no imposto de renda e receber tudo isso de volta. Então, entre aspas, a doação está voltando para ele. Então, vamos prosseguir aqui para você entender um pouco mais sobre essa questão da graça. Porque a pessoa, muitas vezes, ela acha que ela já é salva. O nome dela já está escrito no livro da vida. Ela já está com o seu passaporte carimbado para ser ali salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir aqui no versículo 4, que também tem uma explicação aqui que fala das aflições e angústias. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui conosco em carne, ele deixou bem claro que nós teríamos aqui tribulações, passaríamos por aflições, por necessidades e angústias, desde que fôssemos seus seguidores fiéis, que nós obedecêssemos ali tudo aquilo que ele estava deixando a nós designados. E Paulo frisa aqui no versículo 4, falando sobre essas aflições, pois Paulo, a partir do momento que ele deixou de ser Saulo e passou ali a levar a palavra, ele sofreu muito. Ele sofreu muitas perseguições, ele foi humilhado, foi perseguido. Ou seja, aquele que antes perseguia passou a ser perseguido. Então, Paulo está falando aqui nesta questão das aflições e as angústias que ele estava sofrendo agora como um homem que fazia o ide do Jesus Cristo, que fazia a vontade do nosso Senhor Jesus. Paulo está citando isso como exemplo. No 5, ele cita ali por tudo que ele passou. Ele diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, aos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros,
como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecido a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então Paulo ele está deixando aqui bem claro, falando dele, de tudo que ele passou, de todas as prisões, de todas as constantes acusações indevidas de estar levando a palavra, de estar pregando o evangelho. Ele fala até como se fosse um pobre, porque Paulo agora, mesmo vindo de uma família rica, ele não dependia das finanças da sua família para levar a palavra. Então ele dependia das ofertas, dos dízimos, das ajudas daquelas pessoas de cada cidade que ele passava e o auxiliavam de alguma forma. Então ele diz aqui no versículo 10: não é uma contradição para o evangelho quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Ele está falando aqui que a família dele não estava auxiliando ele por estar seguindo a Cristo. Ele tinha ainda aquela carta de recomendação por ser Paulo, conhecido fisicamente como Saulo, em vários lugares que ele chegava. Paulo, já falamos muito aqui sobre isso nos estudos. Paulo tinha uma facilidade de entrar em algumas cidades e conversar com algumas pessoas de boa influência, de entrar em reinos, de entrar em palácios, de casas de pessoas poderosas, porque ele tinha ali uma imagem que ainda muitos o viam vindo como Saulo de família rica. Então ele conseguia, mas a partir do momento que essas pessoas começavam a ver que Paulo havia mudado, que Paulo agora estava com outro pensamento, estava com outras atitudes, muitas dessas pessoas não o auxiliavam mais. Quem ajudava ele verdadeiramente eram aqueles salvos em Cristo, os que eram curados, os que aceitavam Jesus, e a maioria deles eram pessoas da classe média pobre, não eram ricos, não eram pessoas que tinham uma condição financeira. Alguns até poderiam auxiliá-lo, mas não era como era antigamente. Seguindo um pouco aqui, em 2 Coríntios ainda, no versículo 11, eu tenho um outro título na minha Bíblia que diz assim: Instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. E aqui é o versículo 11. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o capítulo 6 ele termina aqui no versículo 18. Mas nós temos aqui várias variantes a partir do 14 que nós vamos estar lendo para podermos
dialogar durante esse estudo aqui com vocês. O 14 diz assim: julgo desigual como os infiéis. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Nesse contexto estão as sociedades nos negócios e as ordens secretas, que seriam, no caso, a maçonaria naquela época. Namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário. A convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Então vamos entender aqui, para que você não se perca nessa questão do estudo, pois o início diz que não devemos nos misturar, mas há os motivos que podemos nos misturar. Um crente, vamos colocar, por exemplo, o judeu ou o oriental como exemplo. O judeu, é muito difícil você encontrar uma mulher judia se envolvendo fora, vamos colocar tribo, que no caso é nação. Uma judia casar com uma pessoa que não seja da sua nacionalidade. Eu me lembro bem de um primo que se envolveu com uma jovem no estado de São Paulo, e esse meu primo brasileiro, uma pessoa de classe média baixa, e ela vindo de uma família um pouco mais abastada, uma família judia, onde eles tinham uma condição financeira melhor. E essa jovem, o pai e mais algumas pessoas da família, de forma alguma ficaram contentes com o relacionamento dos dois jovens e fizeram de tudo para afastá-los, mas não houve, de forma alguma, uma conciliação que eles conseguissem o intuito nessa questão. O amor falou mais alto. Mas há vários outros casos também dessa questão, além do namoro, do casamento. Há também as questões financeiras, onde você, como cristão, de forma alguma irá deixar de fazer um negócio lícito, não ilícito, com uma pessoa não crente. Pois se você é um comerciante e vende um determinado produto que você mesmo talvez fabrique, e você tem do outro lado no seu hall de clientela alguns clientes que não são cristãos, mas irão comprar de você e esse produto que você fabrica para revendê-lo, você não vai deixar de fazer negócio. Isso aproveita um pouco até uma situação de você estar ali se aproximando de algumas pessoas, podendo evangelizá-los. Mostrar que o caminho que você está seguindo, se aproveitando de cada encontro que você tem, falando de Jesus para evangelizar essas pessoas. Então Paulo ele está explicando desta forma aqui no número de versículo 14. Está acabando aqui o nosso primeiro bloco e eu tenho mais 2 versículos aqui para fazer o comentário. Vou falar para vocês no início do segundo bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445
3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chaga. Voltei então para dar continuidade aqui ao término do capítulo 6, onde nós temos mais 2 versículos para comentar com vocês. O número 16, eu vou dar uma lida novamente, ele diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vamos entender aqui essa pergunta que Paulo faz a ele mesmo, que ele diz assim: o templo de Deus com os ídolos. Paulo apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo, não poder ser habitado por demônios. Os ídolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, representavam demônios. Logo, a pior forma de profanação no Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso a ele. Onde Belial refere-se a Satanás. Embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo, num verdadeiro crente pode haver circunstâncias em que um espírito maligno haja no indivíduo cuja conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. A conversão pode às vezes envolver a expulsão de demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado aquele poder ou controle demoníaco. A pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa, e assim tornar-se templo de Deus vivente. Então vamos compreender aqui essa questão que Paulo está falando. Você hoje é um crente novo, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e se batizou nas águas, mas ainda não tem uma noção plena de como se manter ali firmemente na palavra, onde ainda há alguns desvios. E como que acontece esses desvios? Esses desvios, eles acontecem de acordo com o pecado que você ainda comete no dia a dia, mesmo estando batizado nas águas. Mesmo estando ali, frequentando os cultos, sendo dizimista e ofertante. Você ainda se mantém com o pecado, cometendo delitos, mesmo que seja, entre aspas, delitos menores. Isso você acaba se afastando cada vez mais e o Espírito Santo se afastando cada vez mais de você. E o espírito maligno vai te dominando, mesmo você estando dentro da igreja. Então, a sua salvação você está perdendo porque você não consegue obedecer ali às coisas que têm que ser feitas. Então, vamos colocar alguns exemplos. Está na igreja, mas está totalmente disperso na hora do culto, mexendo no celular, tirando selfie dentro da igreja, conversando nas redes sociais dentro da igreja, está fora da igreja, continua ainda tomando uma cerveja que seja light. Não tem teor alcoólico, mas eu posso beber. Está
lá fora, está tomando um vinho que também não é um vinho que vai deixar a pessoa embriagada. Está na igreja e continua, mas é só um cigarrinho, é um só por dia. Continua ali fumando, está na igreja, mas fica ainda com aquelas piadinhas maliciosas, participante de coisas junto com outras pessoas que está denegrindo a imagem de outras pessoas. Então tem muita coisinha que nós poderíamos numerar aqui que você está fazendo e está deixando brecha para o inimigo. Então você não é mais uma pessoa que pode participar dessas coisas. Você agora é o templo de Deus. Nós somos igreja. E sendo igreja, somos o templo de Deus. Deus nos escolheu. Nós fomos escolhidos para isso. Então nós temos que nos afastar de tudo isso. Você não precisa perder a sua convivência com todos. Não precisa. Mas você pode muito bem aproveitar essa convivência para falar de Jesus, para mostrar para eles o novo comportamento que você tem, a forma de andar, a forma de se vestir, porque o seu comportamento já vai demonstrar para eles que você mudou. Está compreendendo onde eu quero chegar? Dessas mudanças todas? Vamos agora para o capítulo 7, onde ele inicia desta forma. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui nós encontramos mais um título no capítulo 7, antes do versículo 2, que diz assim: a alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Vamos dar uma parada aqui no versículo 5 e entender um pouco sobre o versículo 1, que diz que purifiquemo-nos e temos promessas. Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus alistadas nos versículos que foram lidos, sem uma vida de separação e de santidade. Falei sobre essa questão aqui, sobre nos separarmos, sobre coisas que ainda muitas pessoas ainda fazem quando são batizadas nas águas e não conseguem se afastar de algumas coisas. Já falei sobre isso. Este fato explica porque alguns perderam a sua alegria cristã, sua proteção divina, resposta às orações e o senso da presença paternal de Deus. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença e as promessas de Deus. Quando a pessoa não está preparada para largar essa parceria com o mundo aí fora, ela vai perder a presença de Deus. Você precisa se afastar das coisas que te fazem mal. E não também levar essas coisas que antes faziam mal para você, entregando para outra pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem um maço de cigarro no seu carro, mas você aceitou a Cristo, e não vai mais fumar. Mas quando você lembra que esse cigarro está no seu carro, uma pessoa vem, por exemplo, você está andando com o carro e um transeunte, um pedinte,
te pede alguma coisa e essa pessoa fala: ô moço, me dá um trocadinho aí, né? Aí você diz para ele que não tem, porque na verdade muitas vezes você não tem ali mesmo um trocadinho. Aí ele pergunta: e um cigarro você não tem? Aí você lembra que você parou de fumar porque foi ali batizado nas águas. Você não vai fumar mais. Mas lembra que tem um cigarro ali no seu porta-luva do carro. O transeunte, o pedinte, te pediu um cigarro. E você resolve pegar esse cigarro que está no porta-luva e entregar a esse pedinte. Uma coisa que vai fazer mal para você, você de forma alguma pode dar para uma outra pessoa. De forma alguma você pode pegar esse, eu não fumo mais, mas toma aqui esse maço para você. O que faz mal para você vai fazer mal para outra pessoa. De forma alguma você pode dar isso daí. O cigarro que está ali, você tem que tocar fogo nele, jogar no lixo, quebrar um por um para que ninguém possa aproveitá-lo. O mesmo caso seria se você tivesse uma bebida alcoólica, onde eu, por exemplo, eu tinha uma estante com vários uísques, com champanhe, vinhos. Quando eu me converti, tudo aquilo ali eu joguei fora. Eu abri um por um e joguei fora dentro do tanque. E os litros velhos, antigos, aí eu coloquei no lixo reciclável. Então, de forma alguma, você pode passar para alguma pessoa, para um amigo ou que seja quem for, aquilo que vai fazer mal para você. Se vai fazer mal para você, vai fazer mal para outra pessoa. E é isso que Paulo está deixando bem claro aqui. Vamos ver aqui mais uma fala que ele diz de purifiquemo-nos. O crente precisa purificar-se de todo pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-la cada vez mais e fugir dela. Nós temos um exemplo aqui com Josué. Quando Josué envia ali 3.000 soldados para entrar na cidade de Ai e eles são derrotados, eles procuram tentar compreender por que Deus não estava com eles naquele instante. Por que eles perderam aquela batalha? Primeiro que Josué não consultou a Deus. Já foi um erro ali, onde ele é avisado pelo sacerdote. Mas o que acontece ali é que a partir do momento que Josué busca falar com Deus para compreender sobre as mortes que ocorreram, onde eles perderam vários amigos ali, vários soldados, Deus fala com ele sobre uma questão de pecado, onde Jericó, quando eles invadiram a cidade, Acã e seus filhos retiraram daquela cidade objetos de ouro e de prata e reteram com eles, onde era para ser tudo destruído. Então Deus fala para Moisés que eles deveriam se santificar naquele dia, naquela noite, porque no outro dia Deus iria falar para ele o que iria acontecer com Acã e seus filhos. Mas muitos ali não sabiam o que era se santificar. Raabe mesmo estava ali com sua família há pouco tempo. Ela não tinha conhecimento que era santificação. Então, Raabe, ela teria que procurar ali o sacerdote, procurar ali algumas pessoas para compreender e entender como a família dela iria fazer essa santificação. Porque a partir daquele momento ela já estava junto com todos os hebreus. Então nós temos que entender essa questão. Naquela época, a santificação, da forma que eles fizeram, foi, além de banhar-se, todo mundo estar limpo, tomar banho e fazer uma ceia em união a todos da família, cada um na sua tenda, eles também fizeram ali uma sessão de confidências, onde pai, mãe, filho, namorado, um foi pedindo perdão para o outro e falando sobre algumas coisas que eles fizeram naqueles últimos tempos, que estava deixando ali com o coração muitas vezes amargurado. Santificar é isso. É você
se aproximar mais de Deus e daquela pessoa que está do seu lado, onde Jesus deixou também bem claro quando ele esteve aqui: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Essa é uma forma de santificação. Essa é uma forma de santificação. Vamos lá, dar continuidade aqui no versículo 5. Vamos ver aqui a explicação que ele fala: fomos atribulados e temores. Mas, uma vez, as palavras e a experiência de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Então, o que acontece? Você que batizou nas águas, desceu as águas recentemente, você vai ter receio, você vai ter temor de muitas coisas novas que estarão acontecendo na sua vida. E muitas coisas que irão falar para você irão te machucar. Pessoas da própria família irão fazer comentários devido à forma que você está convivendo agora. Então nós temos que compreender tudo isso daí. Que conforme vai passando o tempo, essa sua atitude de descer as águas, de santificação, de aceitar Jesus, de estar agora levando uma vida debaixo das ordens de Deus, vai fazer com que você enfrente muita situação, até dentro do seu lar, dentro da sua casa. Pois as coisas que é participante ali dentro da sua casa, as coisas que acontecem, você não vai mais participar. Principalmente se essas pessoas não estiverem na mesma busca que você. Porque muitas vezes uma pessoa só dentro da casa é que está debaixo da lei de Deus, as outras não estão. As outras não estão. Então você vai enfrentar uma série de problemas. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Vamos dar uma parada aqui. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o nosso terceiro e último bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório. É estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chaga. Voltei então para o nosso terceiro e último bloco. Eu quero dar uma lida a partir do versículo 6. Estamos fazendo aqui o estudo, desta vez no 2 Coríntios, capítulo 5 e capítulo 6. Estamos agora no capítulo 6 e vou ler o versículo 6. Já lemos todos os capítulos anteriores e versículos, então vamos dar continuidade aqui. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então nós vemos aqui que Paulo está se referindo ao seu companheiro. Vamos ver aqui nessa explicação o que ele diz sobre consola os abatidos. Faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos
e abatidos, uma vez que Ele é Deus da misericórdia e da consolação. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será o consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note nesse versículo que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Devemos sempre ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, quando ele nos dirigir para consolar e animar uma pessoa necessitada. Então vamos compreender e entender o que Paulo está falando aqui, quando Deus envia até onde ele está o seu amigo Tito. Paulo está passando por uma dificuldade, ele está triste, ele está desolado, com várias situações que vêm acontecendo. Por mais que as cartas que ele tem enviado a Coríntios tenham sido ali recebidas e ele tido retorno de várias delas, ele está muito triste com a consolidação do progresso da igreja de Coríntios. Ele não está vendo ali uma construtiva acontecendo. Então, muita coisa que ele está recebendo de mensagens está deixando ele preocupado. E aquilo vai deixando ele entristecido, pois não conseguir nada que possa fazer com que as coisas mudem. Ele vai passando dias e dias ali com uma situação que ele não consegue ter controle, ele não consegue achar uma resposta. Mas Deus é tão bondoso na vida de um cristão que quando Deus percebe que Paulo, sozinho onde estava, precisava ali de uma pessoa do seu lado para animá-lo novamente, Deus envia Tito. E muitas vezes acontece isso na vida da gente. No momento que nós estamos mais entristecidos, mais chateados com algumas coisas que têm acontecido, um simples abraço de alguma pessoa que está próxima de nós faz mudar essa situação. E é por isso que muitas vezes nós, como líderes, lideranças de departamentos, quando estamos aqui levando uma palavra e Deus nos revela algo de uma pessoa, que nós estamos ali fazendo uma oração específica, entenda bem, oração específica é quando é uma oração para uma única pessoa, uma oração especial. Pedimos para que um membro da igreja que está mais revestido possa dar um abraço naquela pessoa que nós estávamos fazendo a oração. Se for um homem, nós pedimos para um outro homem, um diácono, um presbítero, um pastor, um auxiliar que está conosco, estar ali abraçando essa pessoa. Se for uma mulher, uma diaconisa, uma cooperadora, a sua esposa, caso seja você que está falando ali com essa outra mulher ao lado da sua esposa, você vai pedir para sua esposa dar um abraço nessa pessoa que você estava orando. Esse abraço, ele faz uma diferença tamanha na vida da pessoa, ela muda a estrutura, ela fortalece, e é assim que Paulo está falando, que o momento que Tito chegou, a situação com ele mudou, ele se animou mais, ele ficou mais forte espiritualmente. E é disso que Paulo está falando aqui nesse versículo 6, que a simples presença de Tito consolou o que estava abatido. Vamos seguir no 8, no 7, que diz assim: e não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos constristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste constritado segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Dá uma parada aqui para darmos uma compreendida um pouco sobre o que Paulo está falando. Então, ele recebe ali Tito,
Tito traz para ele ali uma série de saudações, fala das saudades que um estava do outro, eles chegam a chorar juntos, porque quando é um cristão que ama ao outro, seja homem ou mulher, esta aproximação faz com que eles até chorem de alegria. E isso está falando também sobre as cartas, né, que foram enviadas. Então, isso são coisas de pessoas que têm o Espírito Santo. Ele está falando sobre todas essas questões. No 10 ele continua dessa forma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então vamos dar uma entendida aqui. Tristeza segundo Deus, tristeza do mundo. Aqui Paulo identifica dois tipos de tristezas. Há a tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Em contraste, os que se arrependem se entristecem repentinamente devido à consequência do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Então, Paulo está explicando aqui essas duas questões de tristeza. Tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Então ele fala sobre essa questão das mudanças de atitude de uma pessoa que está triste. Mesmo estando triste, ela não deixa transparecer, né? Então é o caso daquela passagem que Jesus fala da mulher que perde o filho, quando pergunta para ela como estão as coisas, ela diz, vai tudo bem. Nós temos até um hino que fala sobre isso, né? A pessoa que vive em Cristo, sempre quando você pergunta, como você está, irmão? Ele diz, estou bem, estou muito bem. Mas mesmo passando por dificuldade, essa pessoa vai dizer que está bem. Ele pode estar ali com uma despensa vazia, ele pode estar ali precisando pagar uma conta que já passou da sua data e ele está preocupado com essa conta. Ele está sem um gás, com uma conta de luz atrasada, mas ele diz que está tudo bem, porque ele sabe que Deus irá dar um alívio, irá dar uma resposta para que essa tristeza com Deus seja ela logo estabelecida para uma alegria, onde tudo irá se converter, tudo irá passar. Já a tristeza do mundo, que ele diz aqui, é quando a pessoa está no pecado e vive sempre triste. Comete só os erros mais absurdos que se tem e está sempre chateada, está sempre de cara fechada, está enferma constantemente, com dores de cabeça, com enxaqueca, não consegue ter um dia que ela não tenha um problema. Essa é a tristeza do mundo. E é nisso que Paulo está falando aqui. Vamos continuar aqui a partir do versículo 11. Porque quando cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados, pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos, pela alegria de Tito,
porque o seu Espírito foi recreado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Então, Paulo está aqui finalizando esse capítulo 7 de 2 Coríntios, falando sobre essa chegada de Tito, como mudou ali a situação, a tristeza que ele se encontrava. E eu pergunto para você que está conosco, como você está atualmente? Como você está neste momento? Como está a sua situação? Você está triste com Deus ou está triste? A sua tristeza está com Deus ou essa tristeza está com o mundo? Porque se a tristeza estiver com Deus, como eu falei, você estará sempre com uma resposta para estar feliz. Você irá resolver as suas questões com mais facilidade. Mas se estiver no mundo, vai ficar muito mais difícil enfrentar todos esses problemas. Não terá uma solução mais rápida. Você pode até resolver entre 10 questões, 2, as outras 8 fica travada. Já com Cristo, a pessoa que é cristão e está ali serviço de Deus, ela vai estar chateada em algumas situações, mas sempre terá ali vitória nos seus casos. Todo dia enfrentará um problema diferente, mas estará obtendo vitórias em cada um deles. E é por você que eu quero orar neste momento. Mas antes, porém, está aparecendo para você aí a nossa rede social, que você possa entrar em contato conosco, dizendo de onde você está acompanhando o programa de estudo bíblico. Aonde está chegando essa televisiva para você? Entre pelo site aí dessa TV, entre pela nossa rede social, comente o que você está achando deste programa. Deixe o seu nome, estaremos fazendo oração específica por você. Não sei como que você está agora, se vai poder fechar seus olhos, se vai poder dobrar seu joelho, mas se você não puder, apenas mentalize comigo neste momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, e pode alcançar as vidas em qualquer lugar de onde está chegando este programa, em várias regiões, em várias cidades, em vários estados, países, adentrando em lares que precisam neste momento, assim como Paulo precisou de um abraço fraternal de Tito. Eu estou agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, dando este abraço a essas pessoas que estão nos acompanhando. Que eles possam sentir o seu Espírito Santo tocando neles agora por intermédio desta oração, para que eles sejam fortes, para que eles estejam firmes, para que eles possam, Senhor, sobressair sobre todos os problemas do dia a dia, para que sejam, ó Pai, condecorados com a salvação, porque santo Tu és. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.